Olá, bem-vindo, bem-vinda. Eu sou o Rogério. Bom, antes de avançar aqui no vídeo, eu vou contextualizar todos. Vou falar aqui do concurso de professores do Estado de São Paulo. Já teve a primeira convocação para a sessão de escolha de vagas. E observando, contextualizando que eu estou gravando esse vídeo um dia antes. Então, não sei o que aconteceu nessa sexta-feira com relação a diário oficial. Mas se tiver saído alguma outra convocação, eu vou atualizar no Colabora Concursos. No site Colabora Concursos, eu coloquei lá a postagem da sessão de escolha de vagas. E vai ser o seguinte: toda vez que tiver alguma convocação, eu vou atualizar nessa mesma postagem, tá? Então, indico que você entre, está na descrição do vídeo, você entre nessa publicação e salve como favorito, tá bom? Salve como favorito, que toda vez que tiver a convocação eu vou atualizando. Primeira dúvida: vai ter mais chamadas? Porque essa chamada foi pequena, foi desanimadora? Sim, gente. Vai ter, porque as informações que temos é que haverá 15 mil nomeações. Então eles têm até o dia 20 de agosto para fazer convocações. Porque a gente tem que pensar que são 5 dias antes. Então dia 20 seria a última publicação. Penso desta maneira. Acredito que as chamadas serão pequenas para poder atender as desistências, certo? Porque eles vão contabilizar as desistências. As pessoas que nem comparecem na sessão de escolha de vagas, para poder fazer a chamada depois, no dia posterior. Então, se eles fizessem a convocação de 15 mil de uma vez e tivesse desistências na segunda-feira, como é que eles iam fazer a convocação para o pessoal aparecer na terça? Não tem como. Então, por isso, pensando nas desistências, eles estão fazendo as chamadas menores para poder acompanhar as desistências e fazer as chamadas do pessoal que desiste. Por exemplo, quem desistir segunda-feira, na terça já entra o número que eles iam chamar mesmo, mais as desistências. Tá? E aí, convocando para 5 dias mais para frente. Certo? Então, basicamente, seria isso, né? Que eu estou pensando aqui, como que seria basicamente. Então, provavelmente estão fazendo isso por conta de desistências. Eu acredito que eles não querem fazer uma chamada 3 vezes a mais de vagas sem ter a necessidade. Talvez eles não queiram ter esse desgaste. Pensa só. Educação física, 500 e poucas vagas, vai. Vamos supor que são 500 vagas. 3 vezes mais, 1.500. E se chegar tipo nos 700 e zerar, já acabarem as vagas? E as outras 800 pessoas vão ficar bem satisfeitas, não é verdade? De ter sido convocadas e chegar no dia e não ter mais vagas. Então eles podem fazer isso fazendo chamadas pequenas, contabilizando para diminuir muito esse número de frustrados, vamos dizer assim. Então, se eles forem seguindo essa conta, talvez 10, 12 pessoas no último dia de escolha acabam ficando sem escolher porque acabaram as vagas. Não fica um contingente muito grande de candidatos que não conseguiram escolher a vaga, embora tenham sido convocados. Basicamente, deve ser isso que o governo está fazendo. Deve ser isso que o pessoal técnico pensou com relação a essas convocações. Tá certo? Então a gente espera segunda-feira como que vai ser essa dinâmica. Espero que o pessoal no grupo compartilhe tudo. Fale como é que foi. Porque aí já eu faço um apanhado na segunda-feira. Para terça-feira já ter um vídeo falando de como que foi o primeiro dia de escolha. Então conto com a ajuda de todos vocês. Com relação à primeira convocação para a sessão de escolha de vagas, foi decepcionante para muita gente, mas aquilo que eu acabei de explicar
Deve ser por causa do acompanhamento dessas existências e tudo mais, tá bom? Mas vamos aos dados. PEB 2, Educação Física. Foram convocados do 1º ao 179 da ampla concorrência e o 1º ao 9º da lista PCD. Então vale observar que a chamada é por disciplina e é pela classificação geral mesmo. Não existe a classificação por diretoria de ensino ou por polo, é a classificação geral do concurso, foi desse jeito que eles fizeram as convocações. PEB 2, Português, foi do 1º até o 269, ampla concorrência, e do 1º ao 14º, PCD. PEB 2, Matemática, chamou do 1 até o 289, na ampla concorrência, e do 1 até o 15, na lista do PCD. E História, do 1º até o 179, da ampla concorrência, e do 1 ao 9, PCD. Esses foram os convocados para essas disciplinas: Educação Física, Português, Matemática e História. Vai ter convocação todos os dias. Então, outras disciplinas vão aparecendo no meio aí. Tá? Talvez isso também faça com que os candidatos fiquem um pouco receosos, porque, sinceramente, poderiam puxar um pouco mais. Por exemplo, Português, tem bastante vaga, poderiam chamar até o 500, já na primeira. Mas, enfim, vamos ver como que vai ser a dinâmica das próximas chamadas. Pessoal, fiz a postagem, tá? E, mais uma vez, repito, vamos acompanhar essas convocações e eu vou ficar atualizando a mesma postagem para não ficar aquele monte de coisa. Então vai ter um link só para você ir acompanhando. E já fizeram um comentário lá, que eu achei interessante. Uma pessoa fez um comentário das curiosidades sobre a primeira chamada de história. Ele colocou de história aí, olha só. A diretoria Centro-Sul não foi mencionada em nenhum dos polos. Então, menos os candidatos que usaram essa diretoria como primeira opção. Então, acho que ele quis dizer então, né? Então, menos candidatos usaram essa diretoria como primeira opção. Isso é interessante, né? O pessoal não utilizou o Centro-Sul aí, né? Com relação à matéria de história. Dos mais de 170 candidatos convocados, apenas um é do Polo 5, diretorias do ABC. Então, isso significa o quê? Que os candidatos do ABC, pelo menos na disciplina de História, não tiveram um rendimento muito bom. Vamos dizer assim, por isso que teve essa questão. Mas vai observar, tá, que os candidatos que lá estão terão todas as opções. Se está dentro da lista dele, primeira ou segunda opção, ali ele pode escolher, tá? Então, pode ser que alguém que não colocou a ABC como primeira opção acabe escolhendo a ABC. Existe a possibilidade, mas é mais difícil. Com relação às desistências, acredito que vai ter muita desistência ainda, porque muitos professores fizeram o concurso para ter pontuação, pois a aprovação em concurso público conta em pontos para a contagem interna. E o professor tem alguns benefícios numa remoção, numa atribuição de sala. Então, as atribuições de sala, muitas prefeituras, o Estado também, tem a pontuação. Então, para melhorar essa pontuação, o professor faz cursos, faz concursos. Então, tem professores que prestaram concurso para pontuar. Isso é um fato. Tá? E também tem muitos professores que foram para a Prefeitura de São Paulo. Também esse é um ponto. Agora, falando em Prefeitura de São Paulo, aí abrange mais a capital e a região metropolitana, o ABC ali, tá? Já não estende para o interior de São Paulo. Então, eu penso que desta maneira vai ter aí, então, bastante desistência e essas chamadas vão para frente. Mas fizeram os comentários no grupo
que chamaram a atenção e tipo, tem local que vai ter tipo 50, sabe? Candidatos fazendo a escolha ali. Sei lá. Será que não caberiam mais? Ou pode ser também, a gente pode pensar também que, claro, a primeira opinião que eu tenho aqui, eu mantenho. Acredito que seja a questão da existência. Mas talvez no primeiro dia eles coloquem menos para ver como que isso pode ser, para depois, nos outros dias, estender mais. Tá certo? Eu espero que hoje tenha acontecido alguma convocação. Se sair a convocação à tarde, eu vou atualizar lá no blog. Tá? A gente vai conversando também nos grupos. É isso. Parabéns aos convocados. Vamos acompanhar. Muito obrigado. Até a próxima. Valeu.